Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que eu posso trabalhar com while e for juntos dentro do mesmo programa para resolver um problema. E o problema que a gente vai usar para resolver é como é que eu calculo e eu verifico se o número é primo. Na verdade, nesse programa a gente está verificando dentro de uma faixa de números quais são os primos. Nesse caso aqui, entre 2 e 30. A gente pode depois modificar aqui e fazer qualquer faixa de valores. Ok? Então, como é que a gente entende isso aqui? Primeira coisa que é importante saber: for, while, if são estruturas, né? A gente aprendeu estruturas de condição e de repetição. E não há uma forma correta, vamos dizer, de trabalhar, no sentido de que eu posso colocar um for dentro de um while, eu posso colocar um if dentro de um for dentro de um if. Entenda for, while e if como blocos de construção, como se fossem peças de um Lego. Você pode montar essas peças do jeito que você quiser. É óbvio que você não pode ter um else sem um if, né? Algumas coisas não são possíveis, você não pode ter algumas coisas que fogem da sintaxe, mas dentro da estrutura, ter um while dentro de um while, um for dentro de um for, um if dentro de um for, um for dentro de um if, não há problema nenhum. Quantos níveis você vai querer ter, isso depende do teu problema. A gente vai aprender técnicas depois, obviamente, para que a gente não faça muita coisa uma dentro da outra, como é que a gente separa isso para poder entender melhor o problema, definir melhor o problema, testar melhor o problema. Mas, grosso modo, né, a gente pode dizer assim, você pode colocar o que você quiser, né, em termos de estrutura, uma dentro da outra, que vai funcionar. Nesse exemplo, olhando rapidamente, tem um for, dentro do for eu tenho um while, dentro do while eu tenho um if, eu não tenho else nesse if, e eu tenho outro if dentro do for, mas fora do while. Ok? Então, tudo é possível. Poder ter um outro for fora desse for, um for dentro desse if, esse while poder estar dentro de um outro if. Tudo é possível, desde que eu consiga resolver o problema, né? Mapear aquele problema para dentro do programa. Ok? O que esse programa faz? Vamos ver ele rodando primeiro, ver se funciona, né? Aqui, ó, primos entre 2 e 30. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 19, 23 e 29. Se eu quisesse ver os primos entre 2 e 100, poderia também, não tem problema. Tá aqui, ó, calculadinho, todos os primos entre 2 e 100 na nossa tela. Né? Eu quero os primos entre... Eu tinha feito até 30, né? Vamos botar de novo aqui, só para a gente não perder. E tá aí, rapidamente ele calcula pra gente isso aí. Como é que ele calcula isso, né? Esse for é o que vai pegar cada número. Ele começa do início, que é o 2, vai até o 30. Na verdade, ele vai até o 29, né? Que é o fim menos 1. Né? Não inclui ele. E aí, para cada número desse, que vai ficar no i, ele vai fazer uma outra variável, que é o j, para ele dividir esse número do 2 até o número. Né? Então, enquanto o 2... for menor do que o i, né, menor do que o número que ele está verificando, ele vai continuar dividindo. Aqui não precisava ser até o número, poderia ser um pouco menos, poderia ser a raiz do número, na verdade. A raiz do número, tá? É o suficiente, mas tudo bem, não é problema aqui. Tá? E ele verifica se dividindo um pelo outro, o resultado dá zero. Se der, então quer dizer que aquele número não é primo, ele soma 1 no contador aqui. Aqui ele já poderia pular fora, tá? Poderia melhorar esse algoritmo para ele pular já aqui, porque uma vez que deu uma divisão exata, já não é mais primo. Mas aqui ele vai até o fim, vai somando, tá? E quando ele acaba esse while, que ele testa todas as divisões, ele vê se esse contador, que seria os múltiplos do número, é maior que zero. Se for igual a zero, o número é primo. Não teve nenhuma divisão exata. Não deu para dividir por nenhum. Né? Então o número é primo. Se não, ele pega e volta lá para cima, pega o próximo número e faz a mesma coisa com cada um deles. Para cada número ele vai dividindo por todos os menores que ele e vê quantas divisões exatas deu. Então aqui a gente resolveu um problema com for, com while, com if e mais um if dentro. Tá? Então não importa como você vai aninhar esses comandos, o que importa é resolver o problema. Aqui, como eu falei, a gente poderia ir tentando melhorar esse algoritmo, né? Eu tenho um artigo escrito, se você procurar no Google, determinando primos, ou procura determinando primos em Python. Você vai encontrar um artigo que eu escrevi testando isso aqui, e é bem legal, porque eu boto lá um contadorzinho de quantas divisões eu faço, quantas vezes eu faço esse teste aqui, que para mim é a forma de medir a performance, né? O desempenho desse programa. Quanto menos vezes eu passar aqui dentro, nesse if, mais rápido é o programa. E daí eu começo com um programa bem lento. Eu acho os números entre 1 e 1000, se eu não me engano, ou entre 1 e 100.
e eu vou mostrando como eu consigo diminuir a quantidade de vezes que eu executo, quer dizer, a velocidade, o desempenho do programa, né? Ele dá o mesmo resultado em todas as vezes, mas a cada vez eu vou diminuindo. E é isso que é o nosso objetivo, fazer o programa correto, mais um código curto e também um código que execute rapidamente. Tá? Então aqui é só para ilustrar como é que a gente faz para botar coisas dentro de outras. Né? De novo, destacando que tudo é alinhado à direita, sempre que tem 2 pontos, a próxima linha dentro dela vai ser deslocada à direita. Aqui de novo um while tem 2 pontos, desloca. Aqui o if tem 2 pontos, desloca. Esse j igual a j mais 1, então não está dentro do if, mas está dentro do while, porque está na mesma linha. Ó. Esse if está fora do while, dentro do for, porque está aqui dentro. Esse 2 pontos indica que esses 2 comandos estão dentro do if. E assim por diante. Então sempre que eu tenho 2 pontos, eu tenho um comando aninhado ou indentado. E é assim que a gente vai construindo nossos programas. Ok? Então é isso.